Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 11 de outubro do ano 2000. Os críticos. Divino Santo Mestre, entre os leitores desta enciclopédia, que são os 15 livros editados, está havendo pessoas que dizem que tudo isso são coisas pessoais minhas e que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura? Senhor, se não é pedir demais, há erros nestes meus livros da Palavra Viva de Deus em relação à Bíblia? Os pronunciamentos das altas autoridades, nada se fala sem que primeiro passem pelas escritas, onde depois é conferido se tudo está correto, mas nos assuntos deles e não no meu. Meu filho, os mistérios de Deus só se dão às pessoas escolhidas, para depois virem a ser publicados. Mas se tais assuntos não forem verdadeiros, caem por terra, pois o que é terreno são assuntos do homem, mas o que é divino desce do céu às pessoas escolhidas. Neste caso, a palavra viva de Deus, ela não é a Sagrada Escritura, mas é sim um assunto aprimorado dentro de tudo aquilo que meus apóstolos deixaram de escrever, porque na época não tinha tanto papel à disposição, ficando assim acumuladas as palavras que de mim saíram. Neste caso, os teus escritos são totalmente verdadeiros e nenhum crítico, seja lá quem for, escritor, sociólogo, teólogo, cientista, jamais poderá pôr defeito nessas palavras, pois elas estão sendo escritas por ti, mas ditadas por mim, por minha Santa Mãe, pelos meus anjos, profetas e apóstolos, porque a minha assinatura dá esse direito. Eu sou a lei, e se parte de mim, quem poderá vir querer calar a minha boca? Filho, quando alguém vier com outros assuntos e quiser pôr irregularidade nos meus direitos, não te preocupes, pois com os antigos profetas também haviam críticos, como também com os meus apóstolos. João, Pedro, André e tantos outros eram criticados pelas palavras que escreveram, sendo que diziam que nada daquilo que eles tinham escrito tinha valor. A Sagrada Escritura foi escrita por pessoas escolhidas por mim. Do mesmo modo, agora és tu, meu filho. Não te deixes vencer pelos maus rumores dos eclesiásticos, pois tudo não passa de pura inveja. Seria tão triste para mim se viessem a usar meu santo nome em livros que fossem escritos sobre coisas terrenas. A palavra viva de Deus precisa urgentemente ser colocada nas mãos das pessoas, porque através dessas escritas já consegui mais de 1 milhão de filhos que já não sabiam por onde se começava ou terminava, visto já terem mudado os meus direitos. Tudo estava confuso, mas com estes meus assuntos voltam os meus filhos a obedecer-me, e muitos sacerdotes conseguiram enxergar que a nova doutrina é uma afronta para comigo. A falta de respeito, isso os críticos não olham, mas só veem o lado deles. A falta de fidelidade é a pior de todas para comigo. Aos amigos importunos não se dá ouvido e nem tampouco se vierem a querer corrigir seu Deus. Estes não passam de estorvos na face da terra, mas era preciso que tudo isso viesse a acontecer, antes da minha vinda derradeira, Jesus. Hoje, folheando o livro Palavra Viva de Deus, como sempre, eu peço para que Deus me ilumine e que seja feita a vontade dEle, que eu queria falar sobre o nome e a palavra viva de Deus. E a mensagem veio certinha, né? Os críticos. As pessoas que lutam contra esse nome, a palavra viva de Deus. Ontem eu falei no programa de rádio bastante sobre esse assunto,
o quanto nós devemos lutar e ser perseverantes em cima desse nome. A palavra viva de Deus, ela tem que ser elevada. As pessoas têm que ter conhecimento que essa obra, o profeta, esse santuário, todo esse trabalho se deve a esse nome, a palavra viva de Deus. Esse nome foi Deus que pôs na mão do profeta. Ele disse, use esse nome, meu filho, a palavra viva de Deus. E aqui ele faz uma pergunta, né? O profeta aqui. Se não é pedir demais, há erro nesses meus livros, a palavra viva de Deus, em relação à Bíblia? E olha a comparação que Jesus faz, né? Os pronunciamentos das altas autoridades, nada se fala sem que primeiro passem pelas escritas, onde depois é conferido se tudo está correto. Nos assuntos deles, né? Mas não no meu, aqui Jesus fala. O meu já é palavra dele. Então, a palavra viva de Deus, tudo que está aqui é palavra do céu. Então, por isso que esse nome é tão, não vou dizer desprezado, mas é tão... As pessoas relutam em não usar esse nome, né? Olha que já foi feito nessa obra, quanto serviço, quantos livrinhos, sempre leva o nome, a palavra viva de Deus, mas ela tem que estar em destaque. Todos os sites que fosse para estar, que é relacionado aqui ao santuário, essa obra, todos os blogs, Facebook, sei lá o que for, de meio de comunicação aí, que é através da internet, o primeiro que devia ser a palavra viva de Deus. Depois lá dentro podia botar o que quisesse, assim, relacionado a esse assunto, né? O que quisesse não, mas que fosse falar sobre esse assunto, mas tinha que a pessoa acessar, onde é que está? Está lá na palavra viva de Deus. Ah, vocês viram tal coisa, onde é que é? Na palavra viva de Deus. Nada de outro nome. Depois lá dentro ia achar o que quisesse, mas não é assim. Eu falei ontem no programa, desde que eu comecei a trabalhar na divulgação dessas mensagens, eu lutei tanto para que esse nome fosse sempre colocado em primeiro lugar, e nunca consegui. Ver como é difícil. Né? A gente já está caminhando aí 45 anos junto com o profeta, e de divulgação desde o ano 2000, do ano 1996, começou a ser divulgado mesmo, e é bem pouco que tem a palavra viva de Deus, como título principal. Graças a Deus que esse livrão está em nosso poder, estava no poder do profeta, então aqui é a palavra viva de Deus. Se não sabe lá se o nome não seria esse também. Então aqui Jesus fala, a palavra viva de Deus tem que ser destaque, ela tem que estar à frente. Pense vocês o quanto que as pessoas vão buscar esse nome, a palavra viva de Deus, e tem alguém lutando contra. É como foi no Evangelho agora, né? De hoje, que Jesus foi expulsar aquele demônio mudo lá, e as pessoas começaram a dizer que era através do Beelzebu. E aqui as pessoas estão dizendo que isso aqui é tudo mentira. Mas foi Jesus que suscitou o profeta. Foi ele que levantou esse profeta, e ele pôs esse nome, a palavra viva de Deus. E hoje tem pessoas que lutam contra, que dizem que isso tudo aqui nós somos um bando de louco, que esse livro aqui está cheio de mentiras. E aí Jesus fala o quê? Quem não é por nós é contra nós. Então essas pessoas, deixe. Aqui ele fala, ó, os amigos importunos não se dá ouvido e nem tampouco se vierem a querer corrigir seu Deus. Estes não passam de estorvos na face da terra, mas era preciso que tudo isso viesse a acontecer antes da minha vinda derradeira. Eu já falei outras vezes também, né? Como nós estamos procurando fazer nosso papel de divulgar, de evangelizar, de falar o nome de Deus, eles estão fazendo o papel deles também, de lutar contra. Eles têm que fazer isso, porque o demônio dá, mas ele exige também. Tem que fazer o papel dele, ele quer que faça isso. E Deus deu essa liberdade para o inimigo dele. Tudo tem que se cumprir então, né? Isso vai ter que acontecer. Mas nós temos que ser perseverantes na fé. Não se deixe levar por essas conversas. Mesmo que seja pessoa amiga nossa, que a gente sabe que é, pessoas que estiveram aqui dentro do santuário, conviveram aqui junto conosco, hoje está perdendo seu tempo, porque é perca de tempo, viajando, gastando seu dinheirinho aí com telefone, com carta, sei lá com o quê, tentando falar o contra aqui do santuário. É tempo perdido. Porque pode até mudar a cabeça de 2, 3, 4, 5, que seja 1000, mas a maioria não se deixa mais levar por essas conversas. E vocês vão depois ter que prestar conta.
Daí que hoje vocês falam que isso tudo aqui é uma mentira, tudo isso aqui é uma falsidade. Eu quero ver quando essas pessoas que vocês iludiram, mentiram, descobrir que você é o mentiroso. Daí, quando eles perceberem que a mentira está com vocês, o que vocês vão dizer para eles aí? Que eles vão cobrar, que foram enganados por tua culpa. E daí? E prestar conta com Deus, que Deus está vendo tudo. Ele está deixando acontecer, mas vai chegar o momento da cobrança. E você vai dizer o que para Deus aí? Lembra que Jesus falou numa mensagem para o profeta? Que ele disse, meu filho, pergunte para eles, o que eu te fiz de mal? E tu irás dizer nada. Então por que julgas ele? O que o profeta fez de mal para ti? Você que hoje está lutando contra. Só foi bem recebido aqui, só foi bem tratado aqui dentro do santuário. E hoje está lutando contra e apoiando uma pessoa que você sabe que é errado. A pessoa que está do teu lado é errada, essa já provou. Nós temos fotos, temos áudio, temos um monte de conversa através aí da internet, provando que essa pessoa é errada. E você está apoiando esse. Infelizmente é assim, né? Tem pessoas que gostam do erro. Mas nós vamos fazer mais uma vez esse pedido para todos vocês, sobre esse nome, a palavra viva de Deus. O que vocês pensarem em fazer, que seja lá o que for, para divulgar essa obra, pode usar o nome que quiser, mas bote primeiro o nome, a palavra viva de Deus, para que todos tenham essa referência, da onde está surgindo, da onde está vindo. O nome é palavra viva de Deus, a obra é palavra viva de Deus, o santuário é a igreja da obediência, mas é a palavra viva de Deus. O profeta é da onde? A palavra viva de Deus. Então, tudo que for se referir a esse trabalho, a essa obra, usem esse nome. Para quem não conhece, vai querer passar a conhecer, já vai direto nisso daí. Ah, é lá da palavra viva de Deus. Pode ser até para os críticos, porque eu sei que tem. Como ontem eu falei, até eu vou falar de novo, a gente agradece a audiência até dos críticos. Porque tem quem não gosta da gente, tem quem vive só falando mal, mas está aí agora, está me ouvindo, está acompanhando. Por quê? Porque não consegue ficar longe daqui. Mesmo não gostando, mesmo não aceitando, quer saber o que se passa aqui dentro. É incrível isso, né? Como essa palavra viva de Deus, ela é forte. Pensem todos nisso então. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês que estão aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.